Fala galerinha, tudo bem? Começando aqui o vídeo de hoje para contar um pouco para vocês sobre a minha impressão da primeira rodada do Super Mundial de Clubes. Já todas as equipes já jogaram, do grupo A ao grupo H, tiveram partidas muito boas, partidas decepcionantes, né? Como a do Real Madrid e do Al Hilal, que a gente esperava mais. Juventus venceu também. Então, começando aí uma pincelada sobre o grupo A. Foi bem abaixo, né, os primeiros jogos, Inter Miami e Al Ahly, são times de um nível técnico um pouco mais baixo. Palmeiras e Porto também são times um pouquinho mais elevados, também não saíram do empate, tá? Então a gente viu a vitória do Botafogo, vou dar uma pincelada sobre os brasileiros também. Botafogo venceu, Flamengo venceu, Fluminense empatou num jogo surpreendente contra o Borussia Dortmund, né? A gente não esperava que a equipe carioca fosse imprimir aquele ritmo de jogo e aquela pressão sobre os alemães. O Bayern de Munique venceu sem sofrer também, ganhou de 10-0 do Auckland, né? Um time semi-amador, a gente sabe, mas que não decepcionou, fez o que tinha que ser feito e o que se esperava dele, né? Atlético de Madrid enfrentou o atual campeão da Champions e perdeu, né, de 4-0. Esse a gente esperava um pouco mais de igualdade, mas sem chance não teve, foi um domínio total. Manchester City também venceu o seu jogo, então foram partidas que, se você olhar num todo, a minha impressão foram de bons jogos, mas de surpresas, né? Principalmente a gente visualiza, né, os times da Europa muito mais fortes que as equipes brasileiras, e não foi desse jeito, né? Não só brasileiras, né, sul-americanas, norte-americanas. Então os times dos Estados Unidos não são bobo, né? Não existe mais bobo no futebol, na verdade. Então a impressão geral é de que é um bom campeonato. Mostrou também para nós, né, aqui da América do Sul, norte da América também, de que as equipes europeias não têm essa distância tão grande quanto a gente imagina, né? Então, confronto de primeira rodada, a gente leva em consideração também a questão de nervosismo, aquela apreensão por performar, né, no primeiro jogo e conseguir sair na frente, né? Porque são poucos jogos, são apenas 7 jogos. Então, quanto mais vitórias você conseguir, mais pontos você conseguir, é melhor para o time, né, que consegue ficar um pouco mais tranquilo nos seus grupos. Então, nessa segunda rodada, a gente já vai ver confrontos um pouco mais pesados, né? A gente já vai ver Flamengo e Chelsea, já vai ver Botafogo e PSG. Então, essa parte, para nós torcedores, é muito bom, porque a gente vai ver um parâmetro do todo. A gente viu nessa primeira rodada que times de segundo, terceiro escalão da Europa, as equipes brasileiras, sul-americanas, não devem nada. De verdade, não devem nada. Vídeo confronto do Benfica e do Porto, né? Se bem que foi bem particular essa partida, porque o Boca Juniors fez da partida uma Libertadores, né? 15, 20 minutos de cera. O Benfica até se irritou ali, teve um jogador a menos. No final também acabou igualando, que a equipe do Boca também não deixou barato essa questão, né? Também teve um jogador expulso. Mas se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar os jogos, foi um nível muito bom, e é interessante ver esses confrontos que a gente não tinha a perspectiva de ter. Então, dificilmente a gente veria um Fluminense e Borussia Dortmund sem ser em jogo de pré-temporada, por exemplo, onde as equipes lá estão iniciando o trabalho. Para nós aqui, a gente já está em meio de temporada, então foram partidas que a gente conseguiu ter esse parâmetro do todo. Agora, acredito que na segunda rodada já não existe mais nervosismo, né? Existe mais apreensão por não conseguir passar, né, de fase. Premiações são muito boas, é muito importante para as equipes da América do Sul conseguirem avançar de fase. E mata-mata é aquilo, né? 90 minutos, ali 180 minutos, caso tenha prorrogações, para poder ver... 120 minutos, para a gente poder ver um vencedor. Então é mata-mata, é uma Copa do Mundo de clubes, né? Então
a gente vai ver essa disputa bem legal. Então, a gente conseguiu perceber também essa questão de tática e pressão e intensidade aqui no Brasil. Os times como Flamengo, Palmeiras, que é um time um pouco mais forte, Botafogo, conseguiram imprimir ali o seu estilo de jogo, né? O Palmeiras enfrentou um Porto também num dia do goleiro muito inspirado, mas que acredito que passe de fase tranquilamente. Então, esse jogo de estreia é um parâmetro positivo, acho que para nós e para os times da Europa. Eles estão em final de temporada, um desgaste muito grande, então muitos deles nem férias vão ter, mas deu pra gente perceber aí que tá tudo muito igual, tá tudo muito nivelado, né? A questão técnica e física acabou se equiparando nesse torneio. Então é bem interessante ver esses confrontos e poder apreciar, cara, porque de verdade, dificilmente a gente vai ver de novo, a não ser, né, daqui 4 anos novamente, esse Mundial de Clubes sendo disputado. Mas são partidas muito boas, a gente consegue ver time africano, então Mamelodi Sundowns, a gente vê Al Ahly e, times da Arábia Saudita também, no caso só o Al Hilal, né, que é um time que jogou muito bem contra o Real Madrid, conseguiu ali equiparar forças, é um time também do investimento altíssimo. Então é o primeiro time fora da América do Sul e Europa, né, que tem o maior investimento. Então, falando em reais, a folha salarial deles é de 1 bilhão, em comparação com os times brasileiros, por exemplo, que não passa de 300 milhões de reais. Mas a gente conseguiu ver de uma forma bem legal, beleza? Para quem não segue, começa a seguir, seja inscrito, comenta, compartilhe o vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente, beleza? Segunda rodada, quando finalizar toda também, eu trago para vocês aí a minha impressão e provavelmente já, né, alguns dos classificados para a próxima fase. Então as equipes que venceram nessa primeira rodada vão conseguir ter um pouco mais de tranquilidade e administrar seus pontos, né? Ao contrário de outras, por exemplo, como no grupo do Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders, que o Botafogo venceu o primeiro jogo dele, o Atlético de Madrid perdeu, só que agora o confronto principal é PSG e Botafogo, então o Botafogo vai precisar tentar pelo menos aí não perder a partida, porque provavelmente o Atlético de Madrid vai vencer o Seattle. Então são partidas bem legais, agora vai se desenhar, né, pelo fato de que as equipes vão buscar os seus resultados, porque todo mundo quer passar de fase, né, principalmente os mais fortes. Então vai ter confronto legal entre Flamengo e Chelsea, então vão ter boas partidas aí, espero que vocês estejam gostando e estejam acompanhando o campeonato. Beleza? Abraço, até a próxima.